Eu sou viciado em estar ocupado. E demorei para admitir isso para mim mesmo. Mas conforme eu fui prestando atenção em mim, ao longo desses anos, trabalhando por conta principalmente, eu comecei a identificar alguns padrões em mim. 5 sinais bem específicos que mostram esse vício acontecendo. Sinais, às vezes, que é tão sutil que a gente passa anos sem perceber que tem. Esse vídeo, porque se você se identificar com um desses sinais, você já sai daqui com uma ficha que para mim demorou muito para cair. Então vamos lá, eu vou listar os 5, e se você se identificar com pelo menos 3 ou mais, a gente precisa trocar uma ideia. Uma conversa de amigo para amigo. Então vamos lá, o primeiro sinal é a palavra correria, que ela sai da tua boca antes de alguém perguntar mesmo para você. Por exemplo, assim, como que você tá? Ah, cara, tô na correria. E ela sai sem pensar, sem checar, de forma automática. E eu reparei isso acontecendo em mim. Uma vez que estava com um amigo e ele perguntou no almoço como eu estava e eu respondi na correria. Só que foi de forma assim muito espontânea e muito automático, depois refletindo e analisando, né? Quando eu fui prestar atenção, eu já tinha falado. E até que tinha sido um dia tranquilo, mas a resposta ela já vem de imediato. Por que será que acontece isso? Porque esse termo, na correria, ele acabou virando uma identidade, virou um status, às vezes, de muitas pessoas. Que, às vezes, quem responde que está tranquilo parece que está devendo alguma coisa. É meio estranho, né? Parece que, às vezes, é um folgado, é um preguiçoso, né? Dá essa sensação, às vezes. E quem responde que está na correria parece alguém importante. Então, esse é o primeiro sinal. Se sua resposta automática ela conta mais sobre o seu vício do que sobre, na verdade, como foi o seu dia. E essa expressão "tô na correria", ela já sai de forma automática, por quê? Porque está, de certa forma, já no teu subconsciente, e isso é um padrão comum para você. E o que a gente torna comum acaba virando um hábito. Vira um hábito, vira uma rotina, se trata como algo normal. E não deveria ser, né? Mas agora vamos lá, para o sinal número 2, que é um dos principais aqui. Você sente culpa quando você para. Quando você para uma atividade, quando você dá uma relaxada, quando você não está fazendo nada. Então deixa eu te mostrar como que conseguir identificar isso comigo. Porque talvez você possa se identificar também. Tem dia que às vezes eu tô cansado, tô com dor de cabeça, tô com a cabeça pesada, muitos problemas, muitas preocupações. E sei que às vezes o dia não tá rendendo, não tá sendo produtivo nas tarefas que eu preciso fazer. E mesmo assim, às vezes eu fico sentado em frente ao computador, tentando fazer, me forçando em meio às várias dificuldades, né? E às vezes achando que eu tô sendo produtivo, mas na verdade eu não tô. É uma certa produtividade que é meio enganosa, e eu ainda tenho muito essa sensação de que eu preciso cumprir, eu preciso, mesmo trabalhando por conta, eu ainda tenho essa autocobrança de cumprir uma carga horária, mesmo que eu esteja ali racionalmente, eu sei que eu não estou sendo muito produtivo, né? Como se a métrica de ficar ali 8 horas no computador fosse o que importa, e na verdade não é. O que importa mesmo é o resultado que você vai entregar naquele tempo que você está ali, né? Às vezes, dependendo da situação, se eu tivesse parado, tivesse descansado e tivesse voltado depois com a cabeça mais limpa, mais criativa, eu provavelmente entregaria, às vezes, o dobro do resultado e às vezes em menos tempo. Mas essa culpa interna, às vezes não deixa a gente parar, né? Também tem uma certa versão assim desse sinal, que às vezes quando surge algum imprevisto que tem durante o dia, que você tem que parar de trabalhar, você tem que parar de fazer aquela tua atividade que você se cobra tanto para fazer, e você tem que parar isso para resolver algum problema, alguma urgência, seja da família, seja pessoal teu, seja algum problema que você tem que sair para resolver. E às vezes aquela cobrança também te bate por você não estar fazendo algo que seja necessariamente produtivo. Como se você estivesse devendo aquelas horas, ou mesmo sabendo que depois você pode fazer, ou que depois você pode recuperar, ou que depois você pode entregar aquele trabalho que você tinha que entregar, mas bate essa autocobrança. É uma dificuldade que é difícil até de explicar. Mas em resumo, esse sinal se descansar te dá uma ansiedade, que é um sinal que tem alguma coisa errada. O descansar deveria te deixar mais tranquilo, com mais paz, para depois você entregar o mais resultado possível. Número 3
é muito comum hoje em dia, com muitas pessoas, eu acredito, que é você não tolerar o silêncio, ou fazer nada, nem 2 segundos de silêncio, por exemplo. E eu não estou falando só do silêncio, enfim, sonoro, né? Mas eu estou falando de qualquer pausa mesmo. Tem uma cena assim que comigo se repete bastante, que eu tenho que me policiar, né, ainda. Que eu estou trabalhando e às vezes eu trabalho com design, então eu vou abrir um arquivo de Photoshop, por exemplo, às vezes é um arquivo muito grande, ele demora lá 20, 30 segundos para carregar, ou é um arquivo que está baixando, alguma coisa assim. E nesse pouco tempo parece que eu tô tipo sem fazer nada. Então já começo a pensar, minha cabeça já tá a mil, né, acelerada, pensando que eu posso fazer. Às vezes acabo pegando o celular, acabo vendo uma rede social, dando um like num vídeo, às vezes vendo uma mensagem realmente que eu precisava responder, um cliente que eu precisava atender, porém, às vezes era uma mensagem que não tinha urgência, que ela poderia ficar para outro momento. E às vezes quando o programa, o arquivo volta a abrir, a carregar, eu às vezes já estou em outro mundo, e até eu voltar ao foco novamente, né? Tem uns estudos que mostram, né, que a gente leva, se não me engano, 20 minutos para voltar ao foco aonde a gente estava, e aqueles poucos segundos eu de esperar, às vezes eu não fui incapaz mesmo de tolerar, é uma incapacidade. Agora multiplica isso por todas as micropausas que você acaba fazendo no teu dia, seja quando você tá, às vezes sai para tomar um café, ou quando você está caminhando de um lugar para outro, no elevador, indo no mercado, não sei. Vai depender um pouco da tua rotina, mas imagine você perdendo o foco por várias coisas que você está fazendo no teu dia. E, e toda vez que você, para retornar, você tem que meio que começar tudo de volta e entender onde que você parou, né? E às vezes esses intervalos a gente acaba preenchendo, né? Com fone de ouvido, com podcast, com os vídeos, com Reels, com redes sociais. E às vezes até a gente acha que está aprendendo, mas às vezes acredito que seja muita overdose de informação, só para tapar um silêncio, um espaço vazio, né? E por que será que o silêncio acaba doendo, assim, pelo menos para mim? Porque acho que o silêncio ele te faz voltar, te refletir muito para dentro, né? E essa reflexão interna é algo muito difícil falar e pensar da gente, né? Então, às vezes a gente pode ser que a gente se sinta com medo realmente do que vai aparecer, né? Então, se você se identificou com 2, aqui os 3 sinais, né? Então segura aí que vão vir. Agora a gente vai pro quarto sinal, é onde acaba ficando um pouco mais desconfortável, talvez. O sinal número 4 é aquele sinal comum de que você nunca faz a mesma coisa, né? Então, às vezes você está almoçando, respondendo mensagem, você está numa reunião com uma aba aberta do teu notebook, do teu computador, você conversa com alguém olhando para as notificações do teu celular e às vezes você acha que está ganhando eficiência fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E às vezes não é. Às vezes não é como o exemplo do... Eu estava carregando um arquivo e às vezes eu pego no celular para olhar outra coisa. Depois, para eu voltar na situação onde eu estava, ele leva todo esse tempo para eu pegar foco novamente. Então, essa multitarefa normalmente não dá muito certo, né? O seu cérebro, ele sem conseguir tolerar a atenção plena, ele foi feito, né, para tolerar uma única coisa, né? Não fazer várias coisas ao mesmo tempo. E dependendo da atividade que você tá, principalmente, né? Eu não sei se já aconteceu contigo, mas às vezes você tá conversando com alguém e a pessoa tá contando aquela história, tal, 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 e você tá ali prestando atenção, de repente você dá uma olhadinha no teu celular, para dar uma olhadinha rápido e você acaba perdendo às vezes aquela última frase que a pessoa falou e você fica todo meio sem jeito porque você não conseguiu finalizar ou fechar totalmente a história que ela estava te falando. Isso demonstra, né, que às vezes a gente está ali, mas ao mesmo tempo não está, porque nossa mente, nossa atenção está em outro lugar. Então essa sensação de estar sempre a gente tem que cuidar, né, porque às vezes não é estar ocupado, às vezes a gente acaba se ausentando de algumas coisas, né. Porque quando você decide
sua atenção em 1000 coisas ao mesmo tempo, você fica tentando ser orgulhoso, né? E eu dou conta de tudo. Mas na prática você não tá fazendo nada direito, tá fazendo tudo pela metade, né? Então vamos lá, se você identificar com alguma coisa aqui, então dá uma respirada e a gente vai pro último, que confirma e fecha tudo, né? Que é o quinto sinal. Que é, pra mim pelo menos, que eu trabalho por conta aqui e talvez você consiga se identificar, né? O teu fim de semana às vezes virou um adiantar coisas, né? Então, deixa eu te explicar. Sábado de manhã, a primeira coisa que você pensa não é o que eu vou fazer para descansar, é o que eu vou fazer para adiantar o meu trabalho. E quem trabalha, assim como eu, sabe muito bem o que eu estou falando. Que a gente não existe, é difícil dividir quando você trabalha em casa realmente e trabalha por conta, é difícil separar as coisas, né? A hora do trabalho com a hora do lazer, com os outros momentos pessoais, né? Porque o computador tá ali, o celular tá ali, o próximo trabalho tá ali, o teu cliente tá ali te perguntando. Então sempre tem uma coisa que dá para adiantar, né? E aí que mora o desafio. O desafio não é, às vezes, trabalhar demais, né? É conseguir parar realmente. É conseguir separar o trabalho da vida, quando os dois estão ali, todos muito grudados, né? E tem o lado bom, assim, mas tem as dificuldades e os desafios disso. Então, às vezes, a gente tem que cuidar para olhar o nosso final de semana, o teu dia de folga, como um hobby que você pode fazer, um livro que você pode ler, sem o celular do lado, de preferência, né? É sair para caminhar, sem o fone de ouvido, sem precisar escutar um podcast. É aceitar que descansar às vezes não é um desperdício, não é uma perda de tempo, né? Porque se até o teu final de semana virou uma agenda, não tem mais nada para fugir do vício, né? Às vezes a gente fica muito viciado no trabalho, né? Ele acaba colonizando toda a gente. E esse aqui seria o quinto sinal, né? Que acaba às vezes até machucando a gente, estragando a nossa vida pessoal. Então são 5 sinais, né? Que você diz de forma automática que você está na correria. A culpa, você se culpar quando para. A tolerância, a não tolerância ao silêncio. Multitarefas, né? Cuidado com multitarefas. E cuidado com o adiantar coisas e ter os teus momentos de lazer, de hobby. Se você marcou 3 ou mais aqui, olha, eu, assim como eu, né? Que tenho esses 5, já tive, né? E que eu tô tentando mudar algumas coisas ainda, né? A gente tá sempre melhorando, avançando, mas não tem nenhuma receita pronta para tudo, né? Mas começa uma de cada vez e vai avançando. Porque, por exemplo, quando você fala realmente, pô, tô na correria. Quando a gente fazer essa pergunta, primeiro, como você tá, já vai treinando a tua resposta. Pensa de verdade. Responde a verdade mesmo. Independente do julgamento que você sofrer por essa resposta. Que às vezes o julgamento não é nem dos outros, é teu mesmo, né? Porque senão quando se a gente continuar tratando essa ocupação como uma medalha, como um prêmio, a gente vai continuar viciado naquilo, né? Então, se esse vídeo teve algum sentido, já deixa seu like, se inscreva e eu te aguardo no próximo vídeo.